Então vamos dar início aqui ao nosso segundo episódio do Ferrovia e Sociedade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E nesse episódio eu vou estar falando sobre a história das ferrovias do mundo, né? E eu gostaria de destacar em primeira mão, né, que é importante que a gente entenda um pouco a história dos países, a história do mundo, para que a gente possa entender também como que se deu a história das ferrovias. E nós não podemos também simplificar a história. Normalmente a gente gosta de, numa frase, explicar como foi a história das ferrovias do mundo, das ferrovias no Brasil, mas isso não é possível. Nós sabemos que a história geralmente são coisas muito mais complexas, né? Então essa é a primeira questão que eu queria passar para vocês. A segunda questão é que as ferrovias, né, como nós conhecemos hoje, as principais componentes das ferrovias, elas foram desenvolvidas em épocas diferentes. Então, normalmente a gente acha que lá no século XIX alguém inventou uma ferrovia e ela começou a trabalhar e transportar pessoas e cargas, né? Na verdade, não é tão simples assim, né? As principais partes das ferrovias foram criadas e desenvolvidas em épocas diferentes. E também, como terceiro ponto, eu queria dizer que, assim como qualquer outra infraestrutura, né, ferrovia é uma demanda da sociedade. Então, isso é importante a gente entender. Por isso que eu falei, é importante a gente estudar a história dos países, né, lá no século XIX, para entender como é que as ferrovias foram inseridas nos países, né? Então, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Ferrovia e Sociedade. E eu vou estar contando um pouquinho para vocês sobre a história das ferrovias no mundo, né? Que nós sabemos que tem mais de 200 anos aí, desde o início da primeira ferrovia, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de comentar com vocês é que as ferrovias, né, como nós conhecemos, né, os principais componentes das ferrovias, eles não foram desenvolvidos ou inventados no século XIX, né? Então, por exemplo, a roda, o trilho e até o motor de propulsão, tudo isso já existia, né? Então eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso, né? Então eu também queria destacar que os princípios básicos de uma ferrovia, né, que todos já conhecem hoje, que é você criar superfícies lisas, né, e também com uma superfície com pouca inclinação, isso também já é de conhecimento muito antigo. Todos no passado já sabiam disso e por isso que eles procuravam, por exemplo, fazer estradas mais planas, né? Ou quando nós tínhamos aí alguns sulcos nas estradas, né? Por conta da passagem das rodas, né? Então eles já sabiam que era importante colocar ali tábuas, né? Para que o veículo pudesse passar com muito mais tranquilidade, muito mais eficiência, né? E também, né, já no século XV, o século XVI, aí também já se tornou muito conhecido aí o uso de trilhos de madeira, principalmente em carros, né, ou vagões, aí, principalmente usados em minas de carvão, né? Então essas questões da tecnologia em si, né, dos trilhos, isso aí já é de um conhecimento muito antigo, né? Também é interessante a gente notar toda a evolução que aconteceu com relação ao sistema de tração, né? Então, nós lá na antiguidade, a tração era humana, depois passou para a tração animal, depois de um determinado momento a tração passou a ser por cabos em motores estacionários, né? E depois seguimos aí para motores a diesel e motores elétricos. Então, existe uma evolução aí de todo esse processo de desenvolvimento da força de tração, né? Então, o que aconteceu, na verdade, é que lá no início do século XIX, todo o conhecimento de trilhos, de sistemas de transportes, né, de contato roda-trilho, tudo isso aí foi muito interessante porque acabou se juntando aí ao o motor a vapor, né? E tudo isso aí acabou gerando um veículo muito diferenciado, né? Então, toda essa história aí que nós estamos contando é só para dizer que o início das ferrovias, né, na verdade, foi uma junção aí de tecnologias do passado, né, e também com uma tecnologia a vapor aí do século XIX, do início do século XIX. E daí, o que a história nos registra é que uma das pessoas aí que acabou ficando muito importante no setor ferroviário, né, que acabou entrando para a história aí, é o Richard Trevithick, que ele, de família de mineiros, né, de proprietários de minas de carvão, ele acabou desenvolvendo uma série de equipamentos, uma série
de locomotivas a vapor, né? E acabou, é claro que não era só uma questão de tecnologia, né? Porque como era um equipamento muito diferente do normal, poucas pessoas conheciam, então ele desempenhou um papel muito importante também, promovendo eventos para divulgar a sua invenção, né? Então ele promovia verdadeiros circos ali, em que as locomotivas eram apresentadas, as pessoas pagavam ingresso para entrar, para assistir essa novidade, né? Então ele acabou também ajudando muito a promover essa tecnologia. E um dos equipamentos lá das locomotivas que ele desenvolveu, que ficou muito famosa também, é uma que ele chamava de Catch Me Who Can, algo como pegue-me se você for capaz, né? Então era uma apresentação, era um show aí, e tudo isso ajudou a popularizar e a desenvolver a locomotiva, né? E também o que nós verificamos aí na história é que no século XIX, né, no início do século XIX, né, quando algumas patentes aí caíram, né, e daí acabou que aconteceu aí uma corrida para desenvolver novos equipamentos, né, desenvolver novas locomotivas. Então, vários inventores, investidores começaram a desenvolver suas próprias locomotivas. E também nós tivemos aí competições, né, para ver qual que ganhava, qual que era mais rápida. Tinha uma série de requisitos aí para verificar qual que eram os principais inventores da época, né, com premiação e tudo mais. Então foi um momento aí no início do século XIX de uma corrida aí para verificar quem que inventava a melhor locomotiva, né? E daí também o que a história nos mostra, né, que a primeira ferrovia que ficou registrada nos livros de história foi a ferrovia inglesa Stockton and Darlington Railway, em 1925. Então essa ferrovia ela entrou para a história, ela é considerada hoje como a primeira ferrovia de transporte de pessoas e de cargas no mundo. E de uma certa forma, né, as ferrovias, elas, como eu já comentei com vocês, né, a ferrovia ela é uma demanda da sociedade. Então é muito importante a gente estudar a história, a gente entender a história dos países, né, no início do século XIX, para entender como que essas ferrovias foram introduzidas nos países, né? E daí o que a gente verifica na história é que cada país adotou uma ferrovia para atender suas necessidades, né? Então às vezes é difícil comparar um país com outro porque cada país adotou uma ferrovia, adotou um traçado muito relacionado com a sua demanda do passado, né, do início do século XIX. Então, por exemplo, alguns países, né, eles construíram ferrovias para integrar as principais cidades, para integrar as cidades com os portos, né? Então eles tinham já um país relativamente já mais organizado, então eles acabaram construindo ferrovias muito preocupadas com a integração do território, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, os países europeus, né, eles fizeram muito bem isso no século XIX. E alguns países, como o Brasil, grande parte deles ex-colônias, né, eles acabaram construindo ferrovias para atender os interesses da época, que era basicamente exportação de produtos primários para a Europa, principalmente, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, é muito importante que a gente entenda que essa origem das ferrovias nos países, ela acaba definindo o futuro de todos os países com relação ao transporte ferroviário. E isso aconteceu muito com o Brasil, né? Então, só para finalizar esse vídeo, né, eu queria fazer um resumo aí do que eu apresentei, né? A primeira coisa que é importante a gente entender que nós não devemos simplificar a história. Então, normalmente a gente gosta lá de, numa frase, resumir a história de um país, resumir uma história da ferrovia, mas não é exatamente dessa forma que as coisas acontecem, né? Então é importante a gente estudar um pouco da história. E o segundo ponto também que eu destaquei nesse vídeo, né, é que os principais componentes das ferrovias, eles foram desenvolvidos em momentos anteriores. Então nós temos aí um conhecimento, uma tecnologia, uma técnica já bem consolidada que no início do século XIX tudo isso foi ali agrupado para se criar as locomotivas, né? E também o terceiro ponto que eu acho importante destacar aqui nesse vídeo é que ferrovia, assim como outras infraestruturas, as ferrovias são uma demanda da sociedade. Então é importante a gente estudar a história, é importante a gente entender a história dos países, que daí a gente consegue entender por que as ferrovias foram construídas ou por que as ferrovias estão sendo construídas até hoje, tá certo? Então, como eu já falei
no vídeo anterior, né, eu gosto sempre de trazer aqui para vocês algum livro, né, alguma publicação assim que seja interessante vocês lerem e se aprofundarem. E dessa vez eu não vou trazer exatamente um livro, né, mas eu vou trazer aqui uma publicação muito importante que há mais de 80 anos vem cobrindo o setor ferroviário brasileiro, né, e que é a Revista Ferroviária. Então vocês que querem se aprofundar nesse assunto, querem entender um pouco qual a opinião do setor ferroviário, das empresas ferroviárias, do próprio governo, que é um dos responsáveis pela construção das ferrovias no Brasil, né? Então eu recomendo muito que vocês assinem essa revista, porque tem a revista impressa, tem um conteúdo vasto aí, digital, tem um anuário, tem mapas, né? Então é importante vocês terem contato com uma revista como essa, porque é a principal revista do setor ferroviário no Brasil. E eu gostaria de aproveitar, né, para ler para vocês o editorial dessa revista, né, que eu recebi agora, e que é importante, que vai explicar um pouquinho aquela pergunta que eu já contei para vocês ali, né, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao uso de ferrovias, né? Então o editorial ele fala mais ou menos o seguinte, ó. O fato de o governo federal anunciar no novo PAC investimentos públicos de 73 bilhões de reais em rodovias e menos de 10% disso, ou seja, 6 bilhões de reais em ferrovias, sacramenta o quanto a sociedade brasileira está distante de perceber a importância e aumentar a participação das ferrovias na matriz de transporte nacional. Então, esse aqui é uma publicação recente, né, que eu estou trazendo para vocês aqui. É importante vocês acompanharem. E essa revista, no editorial, está dizendo que tudo indica, né, é isso que ele está dizendo aqui, que nós não estamos privilegiando as ferrovias, que é uma pena isso, né? Então eu queria aproveitar também, já que nós estamos finalizando esse programa, como sempre, né, eu vou passar uma atividade para vocês. Eu queria que vocês participassem, né, desse programa. E a tarefa de hoje vocês precisam entrar no Google ali e pesquisar a origem das ferrovias em vários países do mundo, né? Selecione alguns países e procure entender a história desses países, qual que é a demanda que as ferrovias atenderam no início do século XIX. Eu queria dizer também que, geralmente, a gente gosta muito de estudar as ferrovias nos Estados Unidos, na Europa, mas procure estudar de outros países, por exemplo, da América do Sul, as ferrovias da África, né? Procure entender como é que esses países, que grande parte deles são ex-colônias, né? Como é que eles construíram suas ferrovias e quais as demandas as ferrovias atenderam, tá certo? Então eu queria agradecer muito aí a participação de todos, pelos likes, por todos os comentários que vocês estão enviando. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.